Glória a Deus. Boa noite, igreja. Cumprimenta a pessoa que está ao seu lado. Fala, seja bem-vindo, meu irmão. Fala assim, Deus quer operar maravilhas na tua vida hoje. Quantos creem em nome de Jesus? Quantos estão preparados para mais de Deus aí em nome de Jesus? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, você está preparado? Fala assim, Deus tem grandes coisas para a tua vida, mas a sua estrutura tem que estar preparada. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, igreja, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa vida mais uma vez diante do teu altar. E nesse momento agora, Deus, clamamos a Ti para que a Tua palavra se torne rema sobre as nossas vidas, que é revelação. Que a Tua palavra venha nos revelar, venha, Deus, nos confrontar. Que a Tua palavra, Deus, nos leve a um novo nível de santidade, de amadurecimento e um novo nível na Tua presença. Fala conosco, Senhor. Abra os nossos olhos diante das perspectivas espirituais e que o nosso coração esteja conectado no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluias! Se é para Jesus, pode ser mais alto, amém? Aleluias. Quantos querem mais de Deus aí? Quantos querem aprender de Deus aí? Eita, Jesus. Semana passada eu peguei uma sinusite braba, né? Graças a Deus recuperei. Só que a voz ainda está um pouco nasalada. Eu tenho muita coisa para a gente falar hoje. Talvez eu acho que hoje aqui eu possa fazer mais ou menos 50% do que eu faço lá no discipulado, né? O nível, a profundidade, né? Que a gente trabalha lá no discipulado. Então você que anota, prepara para anotar, que tem muita coisa. E talvez eu tenha que correr um pouco também. Ou melhor, né? Talvez hoje eu venha dar uma de professor do IV, da época que eu era professor, né? Vou ensinar assim os detalhes, vou falar um pouco dos detalhes das coisas. Então você precisa prestar bastante atenção, que às vezes eu tiro pelo menos uma vez no mês, ou pelo menos uma vez no mês eu tiro um culto para ele ser mais didático, amém? Para você poder aprender alguns princípios muito relevantes que a Bíblia trata sobre a tua vida. Então hoje eu quero falar sobre vencer a iniquidade, amém? Então a igreja precisa estar preparada, né, para enfrentar não só os dias maus, mas a onda de iniquidade que está vindo sobre a terra. Sabia que existe uma onda de iniquidade vindo sobre a terra? Iniquidade é quando te falta fé, iniquidade é quando o teu coração esfria, iniquidade é quando você se afundou tanto na vida de pecado que você não consegue mais ver as coisas de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. E a Bíblia também fala que Satanás ele está precipitado, né? Ele será precipitado para a terra, e com ele um grande sopro de pecados. Ou seja, a partir do momento em que eu não tenho entendimento e que não há na minha vida perdão, ou melhor, não há confissão, arrependimento e perdão, eu acabo vivendo debaixo da influência do sopro de pecados do inimigo. E isso faz com que eu me afaste da presença de Deus. Isso faz com que eu perca as promessas de Deus. Isso faz com que a minha vida, mesmo às vezes estando um pouco próximo de Deus, ela se torne uma vida comum e não sagrada. Ela se torne algo simples e não extraordinário. Então, é muito importante a gente entender, está no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Apocalipse 12, verso 9. Que diz assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui está dizendo que a influência, por isso que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está diante de uma perdição que ela vai sendo potencializada a cada período. Há anos atrás você não via tantas atrocidades como você vê hoje. Quem diria que chegaríamos no tempo onde pessoas entrariam dentro das escolas para matar crianças? Quem diria? Você não via isso há 20 anos atrás. Você não via um tipo de circunstância acontecendo dessa forma.
E a gente olha, e às vezes a pessoa quando está distante de Deus, ela olha tudo isso como normal. E quem está próximo de Deus olha tudo isso como anormal. Isso não é normal na convivência entre pessoas, isso não é normal. Existe como foi falado aqui, e o grande dragão ele foi expulso. E ele veio em direção à terra, para fazer o mal. E à medida que a igreja ocupa o seu lugar nos céus, o que é ligado na terra será ligado nos céus, à medida com que nós nos posicionamos como igreja, como cristão, o que acontece? O diabo ele vem para tentar te roubar, ele vem com um sopro de pecados, ele vem para tentar te destruir. E aí nós entramos numa guerra todos os dias, contra o quê? Contra os pecados, contra o inimigo, uma guerra daquilo que nos afasta de Deus, para permanecer na presença de Deus. Então é uma guerra todo dia. E aí eu não estou falando só da guerra interior, que é o que geralmente eu costumo pregar aqui. A guerra interior é quando você se acha um fracassado, quando você acha que não dá conta, quando você não quer. Não, agora eu estou falando de uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual que quando você se levanta da tua cama de manhã, do lado já tem 2 anjos levantados te guardando, mas o inimigo também já está de pé para querer te derrubar. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então, é importante a gente saber como que nós vamos enfrentar isso e obter a vitória. Como que nós vamos, de maneira prática, lidar com isso. E a gente sabe que existem os dias maus, é ou não é? Existem os dias maus. E o que são os dias maus? E por que Deus permite os dias maus? Por que Deus permite a tentação? Por que Deus permite que as coisas deem errada na nossa vida? Ah, pastor, mas eu só errei, eu só pequei porque já tinha dado errado outras coisas na minha vida. Por que Deus permite isso? Agora, a gente precisa aprender a guerrear. Guerra espiritual, você trabalha com as coisas do Espírito. Por isso que Efésios 6,13 fala sobre a armadura de Deus, capítulo 6, do verso 10 ao 13. De você se revestir da armadura de Deus, de você entender sobre o que é uma guerra espiritual. E aí no final, no verso 13, ele fala o quê? Portanto, tomai toda essa armadura, para que você possa estar revestido no dia mau, e que você possa vencer a tudo, e permanecer inabalável. Quantos querem permanecer inabalável em Jesus? Olha para a pessoa que está lá e fala, você precisa se revestir da armadura. Eu já preguei aqui um pouco sobre a armadura de Deus, que não adianta só você falar, eu coloco o capacete da salvação. Depois, não sei se você vai achar esse culto lá, depois eu posso repetir, enfim. Mas não adianta você chegar e falar, eu coloco o capacete da salvação, se você não tiver um entendimento e a profundidade do que é isso. Adianta um soldado no meio da guerra colocar o capacete que o protege dos ataques do exército inimigo, se ele o tempo todo está pensando coisa errada? Ah, não vai dar certo, a gente vai perder essa guerra, a gente vai perder. Perdeu mesmo. Já tomou o primeiro. Por quê? Porque ele colocou o capacete que protege fora, mas ele está desprotegido dentro nos seus próprios pensamentos. Então, eu preciso entender a profundidade disso. E no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13, hoje vai ter versículo até umas horas. Até ver por causa do tempo, eu não vou poder falar todos. Diz assim, ninguém ao ser tentado, diz, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a Ele mesmo ninguém tenta. Ou seja, eu não posso olhar e falar, não, eu sou tentado por Deus. Não, a tentação é do inimigo. A tentação é do inimigo. Pastor, mas por que Deus permite? Aí você vai entender aqui, a gente vai trabalhar sobre isso. Então, a gente pode ver essa experiência de 2 formas, de 2 maneiras. Deus permite que nós sejamos provados para saber como somos e para ver como está o nosso coração. Por isso que Deus permite. Por que Deus permitiu com que eu mirasse naquela situação? Não foi Deus. Deus, Ele permitiu que a situação acontecesse. Você cirou, mas já que irou, Ele quer provar o teu coração. Ah, mas por que Deus permitiu com que aquela pessoa viesse assim e por isso eu entrei no pecado? Não. Você não quer que ninguém chegue a você, vai para o céu, né? Porque enquanto você estiver vivo, as pessoas chegarão até você e você vai ter que resolver conflitos, você vai passar por um monte de circunstâncias. Agora, por que Deus permite isso? Porque Ele está provando o teu coração.
Ele está querendo saber como anda o teu coração. Satanás, ele nos tenta, ele nos leva à cobiça, ele quer nos levar a praticar o pecado e a cair. Deus não, Deus quer te levar a entender a palavra, entender a verdade, ter libertação, ter milagres, aprender a se levantar, aprender a viver o reino, aprender a viver as maravilhas dele, aprender sobre o mundo espiritual, isso que Deus quer. Só que Satanás, ele faz o quê? Ele nos empurra. Ele faz o quê? Para nos empurrar. É tipo assim, nossa, eu estou pensando mal aqui, mas eu não quero fazer. Aí ele te dá aquele empurrãozinho, ele facilita. Ele facilita para você acabar entrando numa vida de pecado. Porém, Deus usa dessa situação para o quê? Provar o nosso coração e corrigir as nossas atitudes, corrigir as nossas rotas. Agora, a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 10, verso 10, que o inimigo vem, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Primeiro, ele vai o quê? Ele vai te roubar. Primeiro, ele rouba você. Depois ele vem, o ladrão vem para te roubar, ai meu Deus do céu, está bugando minha mente. Roubar, matar e destruir. Primeiro ele te rouba, para depois ele mata os teus sonhos, a tua santidade, mata a tua vida em Deus, e depois ele te destrói. E aí lá no verso 10 fala, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida em abundância. E aí eu quero que você entenda aí, a primeira coisa, a tentação começa com a atração. Você só é tentado por aquilo que te atrai, por aquilo que atrai os teus olhos, por aquilo que mexe no teu interior, é algo que nasce dentro de você, é um forte impulso para o pecado, é a tentação. É algo que te desperta os olhos e você é atraído por aquilo, então nasce o forte impulso. Um impulso que na hora que ele vem, você esquece de quem você é, você esquece da palavra de Deus, ou melhor, você não esquece, você negocia. É diferente, porque você não esquece. Você sabe qual que é a palavra, você sabe quem é Deus, mas você decide negociar. É como se você tivesse, vamos supor que você tem um bem material no valor de 30 mil reais, e aí você chega e vem, aquilo vale 30 mil reais, e aí você está no impulso das emoções, porque alguém te ludibriou, e você vende aquilo por 5 mil. Você perdeu nisso? Perdeu ou não perdeu? Se vale 30, você vendeu por 5, você perdeu ou não perdeu? E é isso que acontece, o inimigo, ele joga um caô para você, e você entrega a tua salvação por um momento, por uma circunstância, por um pecado, por uma situação. Você perde algo de grande valor, que tinha um valor inestimável, por algo de pequeno valor, que na verdade não vale nada. É isso que acontece. Então a tentação, ela começa com a atração. É como se as águas do mar, elas fossem impelidas pelo vento. Normalmente as águas do mar, elas são calmas, é ou não é? As águas do mar, elas são calmas. Se você olha um mar, você vai ver que as águas são calmas. Porém, quando os ventos sopram, elas se levantam. As águas começam a se levantar, formam ondas. E é assim que o Espírito age. Ele atua na tua carne. Você está ali, está tranquilo, toda a presença, está tudo certo. E aí, de repente, vem o sopro de pecado do inimigo e a carne começa a se levantar. E aí, de repente, você começa a querer fazer coisas que você sabe que no seu intelecto é contra a palavra de Deus, é contra a vontade de Deus. Por quê? Porque isso produz um desejo. Qual que é o forte impulso da atração? É o desejo. E se eu fosse aprofundar ainda mais, mas não vai dar. O desejo é uma das forças mais poderosas da vida do ser humano, tanto para o mal quanto para o bem. O desejo, você não tem noção do poder do desejo. Quer dizer, você tem, né? Quando você deseja o mal para você mesmo, acontece, né? Você tem uma noção. Mas o desejo é uma das forças mais poderosas em todas as áreas da sua vida. É por meio dela, é por meio do desejo, em que vai nascer os seus sonhos, que vai nascer a sua expectativa, enfim, não vou aprofundar nisso. Então, a atração, depois disso, depois da atração vem o quê? A sedução. Então, primeiro você é atraído, depois você é seduzido. Primeiro, estão lembrando do exemplo de Eva, quando comeu o fruto proibido?
Primeiro ela foi atraída, olhou e falou, nossa, mas o fruto é bonito. Depois ela foi o quê? Seduzida. É quando a pessoa já está presa no problema. É quando a pessoa já se envolveu com aquilo. É quando ela caminhou até o fruto, ela já tocou no fruto. Ela já viu o fruto e falou, nossa, isso aqui deve ser muito bom. Ela está presa. Ela já está presa naquilo. E aí, o que acontece? Ela começa a ter harmonia com aquele tipo de situação, com aquela condição. E aí aparecem as desculpas, as explicações. Não, líder, é porque você tem que entender. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez quando eu era líder de equipe, um discípulo falou, não, é porque você tem que entender. Eu falei, se eu entender o que você está falando, eu vou me desviar igual você. Por isso que eu nunca vou entender. Porque eu estou certo da minha salvação. Se eu for entender o que você está falando, eu vou sair da minha condição, onde a minha salvação está garantida, e vou para a condição de pecado. Eu não estou aqui para entender pecado. Eu estou aqui para te levar para o céu. Não, mas você tem que entender. Eu não tenho que entender o que está errado. Eu tenho que entender o que está certo. O que está errado eu não tenho que entender. O que está errado eu tenho que corrigir. Tem gente que quer corrigir o que está certo para entender o que está errado. Não, pastor, tudo que você está falando aí está tudo errado, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei disso e sei daquilo, e eu já fui criado dentro da igreja, está tudo errado. Aí você quer corrigir o que está certo para poder você validar o que está errado. Estão entendendo? Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Como eu te falei, hoje é bem didático, amém? Então, primeiro vem a atração, depois a sedução. Aí, no meio da sedução, começam as desculpas. Não, você tem que entender, não porque isso, não porque aquilo, e tal, e as explicações aparecem. E aí, nesse processo, vem um autoconvencimento. Você tenta se convencer do erro. Você vai tentando se convencer do erro. Vai tentando o tempo todo se convencer. Não, eu vou me convencer. Vou me convencer daquilo que eu estou fazendo, que está errado, e eu vou convencer que está certo. Até o momento você tenta até orar a Deus, falando, Deus, me abençoa na maldição. É quase isso, né? Encurtando a história. É quase isso. Então assim, e aí começa. E aí nesse processo, depois da atração, vem a sedução, e depois você assume aquela situação. Estou dizendo que você fala para as pessoas, estou dizendo que você assume aquela condição. Não, é isso aqui mesmo, é isso aqui que como é que se diz? É essa coisa de pequeno valor que eu quero para a minha vida. É isso aqui que eu quero para a minha história. Não, esquece os sonhos de Deus. Não, é isso aqui mesmo. Eu não nasci para os sonhos de Deus, eu nasci para isso. E aí começa. Eu estou tentando te mostrar como que é mapeado espiritualmente e como esse processo acontece prático na sua mente. Você assume aquela situação. E aí você já está totalmente preso. E aí leva tempo para você conseguir sair disso. Leva-se muito tempo. Por quê? Porque aí você já está mergulhado no pecado. Você está preso. E aí é que realmente esse pecado ele começa a aparecer. E aí as pessoas às vezes pensam assim, nossa, mas eu nunca imaginei isso que eu fiquei sabendo de fulano. A gente se assusta com o pecado quando ele nasceu aos nossos olhos. Mas na verdade ele já estava acontecendo há muito tempo. Porque ele começou na atração. Ele começou naquilo que estava sendo olhado. Naquilo que estava sendo cobiçado. E aí depois disso, ele vem para a sedução. Depois da sedução, ele vem para o momento onde você assume aquela condição de viver o pecado, de estar no pecado. E aí por último vem a morte espiritual. Aí onde morre espiritualmente. E o morrer espiritualmente aqui é o quê? Eu sou destituído da glória de Deus. Eu estou fora do ambiente. Quando eu falo é ambiente espiritual. Éden, Adão e Eva estavam no Éden. E a partir do momento que eles pecaram, eles foram expulsos do Éden. Ou seja, eu saio, não é que, não, mas eu pequei, eu estou indo na igreja de Deus, eu estou na presença de Deus, não. É quando eu estou dentro do pecado, eu estou dentro da igreja, mas a presença de Deus não toca a minha vida. O poder de Deus não desce sobre mim. O que Deus libera não chega até mim. Porque eu estou fora daquele ambiente, eu estou destituído da glória de Deus. Eu tenho ausência de paz e descanso em Deus, eu tenho perturbação nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu começo a falar nada com nada.
Quando eu falo nada com nada, não é ficar doido, não. Mas é o nada com nada espiritual. Eu quero pegar o texto sem contexto, que vira pretexto dentro da Bíblia, para arrumar confusão. Eu começo a querer pegar conceitos, coisas que outras pessoas falaram, que eu nem conheço, para tentar arrumar justificativa. Eu fico doido da cabeça. O pecado te deixa doido da cabeça, que você tenta justificar o injustificável. Você tenta tornar certo aquilo que nem Deus, o Criador dos céus e da terra, vai validar isso. Você tenta assumir a posição de Deus, falando, está certo. Mas se Deus diz que é errado, você quer ser mais do que Deus para provar para Ele que está errado e você que está certo? Quantos estão entendendo? É muito profundo isso. E aí a gente deixa de viver a vontade de Deus. E no livro de Tiago, verso 1, no capítulo 1, verso 14, diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é atraído por aquilo que deseja. Ah, pastor, eu desejo ser muito rico. Cuidado, porque talvez se o seu desejo não estiver na presença de Deus, você vai falar, não, eu não vou dar dízimo, nem vou dar oferta. E aí o inimigo te rouba, porque o princípio da riqueza está no altar de Deus. Aí o inimigo te rouba, a tua cobiça. Ah, mas o meu orgulho, eu não vou abrir mão do que eu acho. Cuidado, você vai ser roubado por isso. Porque o inimigo vai te conduzir ao que ele quer, pelo que você acha, e não ao que Deus quer, pela verdade que já foi estabelecida. Então a gente tem que tomar cuidado, por isso que fala, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, primeiro atrai, depois seduz. Então a cobiça dá luz ao pecado. Olha o que no livro de Tiago está falando, a cobiça vai dar luz ao pecado, ou seja, a condição do pecado. Estou aqui, estou no pecado, e eu assumo essa condição. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero fazer. E o pecado vem consumado e gera morte. Está tudo aí, tudo resumido nesse versículo, o que eu te falei. Gerando a morte. Por isso que em Mateus 6,13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não teve a oração do Pai Nosso? Onde ela é usada como referência de oração, porque ela trabalha todos os tópicos. Ela trabalha todas as chaves que nós precisamos vigiar na vida. E aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, diz assim, não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. O que ele está falando aqui? É como uma luta, né? Quando você acompanha uma luta de MMA, uma luta de jiu-jitsu, campeonato de luta, corpo a corpo, que eu estou querendo te dizer, você não vê um cara de 50 quilos competindo com um de 100. Porque com certeza ele não vai ter como competir. A diferença de peso é absurda. Você vê um cara de 50 quilos competindo com um de 50 quilos. Você vê um de 100 competindo com um de 100. Porque ele vai perder, não adianta. A probabilidade de perder aquela luta é muito alta. O que eu quero te dizer com isso? A tentação ela vem na medida que você pode suportar. A tentação ela vem na medida que você pode lutar contra ela. E da mesma forma ele diz aqui, Deus também dará para você a saída. Deus vai dar a saída daquela tentação. Deus vai dar para você uma forma, um jeito para que você possa sair daquilo. E aí a gente precisa entender que resistir é mais do que simplesmente suportar. Por isso que ele fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é mais do que suportar. É algo que Deus quer que a gente exercite todos os dias. Suportar é passivo. Eu tenho que suportar, eu tenho que ficar aqui calado, quieto. Suportar é passivo, resistir é ativo. E quando eu resisto, é porque eu estou lutando, é porque eu estou fazendo. Suportar, eu não faço nada, eu só tenho que suportar. Resistir, eu tenho que fazer alguma coisa. Resistir ao diabo. Não, pastor, eu resisto ao diabo sem orar. Eu resisto ao diabo sem ir à cela. Eu resisto ao diabo sem fazer nada. Não, você não está resistindo ao diabo, você já está servindo ao diabo. Se for falar assim, se eu puder ter um pouco de liberdade com vocês, já está servindo a ele.
Resistir ao diabo é você luta todos os dias. Ah, eu não quero orar, mas vou orar. Ah, mas eu não quero ir no culto, mas eu vou no culto. Quem manda é Deus no meu corpo, quem manda é Deus na minha mente, quem manda é Deus no meu espírito. E eu mando sobre essas coisas e tenho autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e pisar na cabeça do inimigo. O diabo não manda na minha vida. Eu vou fazer o que Deus quer e não o que eu quero e não o que o diabo quer, mas vai prevalecer a vontade do meu Deus. Deus não vai deixar você lutar contra algo que é além das suas forças. Por isso que a Bíblia fala que Deus é justo. Ele não é só justo para fazer justiça, Ele é justo também com você. Ele vai deixar você lutar contra algo que vai além do que você consegue. Ele não te deixa. Só vem tentação dentro daquilo que eu sou capaz de suportar. Deus é justo. Ele não coloca para você lutar contra o inimigo que você não consiga vencer. Por isso que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque todas as coisas que Deus permite na nossa vida, Ele já nos viu lá na frente alcançando a vitória. Ele já te viu liberto, Ele já te viu crescendo, Ele já te viu multiplicando, Ele já te viu avançando, Ele já te viu tendo cura sobre a tua alma, sobre os teus pensamentos, Ele já te viu. Agora, nós precisamos resistir o tempo todo, é lutar o tempo todo. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas eu estou dizendo que a gente resiste. A gente resiste, a gente luta, a gente busca todos os dias, a gente busca prevalecer, a gente busca lutar. E não é buscar, não, pastor, mas eu tentei fazer. Me fala como é que você tentou. Então, né? É que, assim, eu fui lá tentar liberar perdão para aquela pessoa. E aí, eu mandei mensagem, né, e ela não respondeu. E aí eu tentei. Não, você não tentou. Você nem tentou. Está entendendo como é que as coisas funcionam? Estou dando esse exemplo aqui que é um pouco diferente do que a gente está pregando. Mas é uma direção de Deus para a tua vida, para você ser abençoado, para você ser liberto, para você perdoar. E aí você, não, mas eu tentei. Eu tentei e a pessoa não quis, eu fiz de tudo. Você fez o quê? Não, eu mandei uma mensagem. Ah, pelo amor de Deus, isso não é tentar. E a gente fica minimizando as coisas que nós poderíamos fazer. Então o momento de resistir, vencer a tentação acontece quando você se encontra na fase de atração. Não tem como resistir à tentação quando você já está no pecado. Não tem como resistir à tentação quando você já foi seduzido. Lembra o exemplo de José? Quando a mulher de Potifar chegou para ele e falou, vem Zezão, vem deitar comigo. Né? Mulher chegou lá, pá, José, chama José para mim. José abriu a porta, está lá ela, pá. Né? Vem Josézão, vem deitar comigo aqui. José olhou, foi atraído, é óbvio, cara, homem, testosterona, novo, foi atraído e falou, o que, Espírito Santo, para que te quero? Foi embora, correu, porque o momento de você resistir à tentação, de você lutar contra ela, é no momento da atração. Depois você foi seduzido, já era. Depois você caiu na conversa, nossa, realmente, né? Eu nunca pensei por esse lado. Isso que você falou tem toda a verdade. É Deus na tua vida, essa pessoa? Porque tem os irmãozinhos, irmãzinhas que fazem isso, né? Nossa, pastor, eu estava lá com aquela pessoa e aí de repente ela falou uma coisa que tinha toda a verdade. Sai, capeta dos infernos. Toda a verdade. Quem tem toda a verdade é Deus na tua vida, amém? Ele tem toda a verdade na tua vida. Então, se a gente resistir nesse período da atração, você vence. Nesse período, ainda não existe laços que te prende. Ainda não existe nada que te segura emocionalmente. A tua vontade ainda está intacta de lutar e de prevalecer. Você está firme na sua decisão, você pode dizer não. E às vezes estamos tão presos que Deus tem que dar um golpe para cortar tudo. A misericórdia de Deus é forte, né? Porque às vezes tem situações que a gente está tão preso, tão aprofundado no pecado, e Deus dá um golpe. Esse golpe não significa que ele vem lá, meu filho amado, eis que te liberto hoje, porque eu te amo, e desço aqui agora para te livrar de todo mal e provar que eu sou Deus e que você não merece isso.
Não, ele dá um golpe, alguém descobre, alguém chega lá e fala, líder, fulano não está na vida legal não, vai lá, conversa com ele, líder, avisa ele, fulano não está legal, abre, ou então chega em você e cutuca e fala, abre seu coração, você tem até hoje para contar isso para o seu líder, se você não contar, eu conto. Aí Deus dá o golpe. Ah, mas porque você que não sei o quê, é por isso que não sei o quê de igreja, mas é a igreja que Deus vai vir buscar para levar para os céus. É ela. É isso que é ser igreja. É essa igreja que Deus vai levar. Ele não vai vir para buscar só você, ele vai vir buscar a igreja. E é aquela que foi confrontada, aquela que foi muitas vezes exposta diante do altar de Deus para colocar os seus pecados e receber o seu perdão. Então a gente precisa o tempo todo se vigiar, tomar cuidado. Agora, quando a gente demora para aplicar a resistência ou uma conduta, uma formatação de atitude de luta contra o pecado, mais difícil será a libertação. Mais difícil é a libertação quando você demora a resistir, quando você demora a lutar. E aí, nós vamos vendo que à medida que nós passamos tempo na presença de Deus, a nossa saída sempre para o pecado é dizer não, é fugir, é fugir. Você não brinca com o pecado, você foge de pecado. Porque uma vez que você brincar com o pecado, é igual criança brincando com fogo. Criança brincando com fogo é certo que vai se queimar. É ou não é? Criança brincando com fogo é certo que vai se queimar. Pega um menino de 2 anos e bota ele para brincar com fogo, vai se queimar. É assim a nossa vida com o pecado. Você não brinca com o pecado, senão você vai pecar. Você foge do pecado, que você vai ser mais abençoado, você vai crescer mais em Deus, você vai viver as maravilhas de Deus, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a face de Deus. Você foge do pecado. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Se é para Jesus, pode ser mais alto. É engraçado porque, como eu falei para vocês, né? Eu já lidero mais de 10 anos, né? Então, já tem muita experiência acumulada, né? E às vezes as pessoas vêm conversar conosco, com nós líderes, em cima de achismos, né? E logo a gente percebe que ela está em cima de achismo, porque sempre que eu não vou conversar, eu levo versículo, eu levo pesquisas, eu levo meu testemunho, eu levo exemplos, eu sempre coloco todos os fundamentos à disposição para mostrar que aquilo é a verdade. E nunca em cima, não, eu acho que. Dificilmente você vai ver eu falando, respondendo alguma coisa, eu acho. Dificilmente você vai ver eu falando que eu acho alguma coisa. Ou eu tenho convicção, ou eu não sei. Ou eu tenho convicção daquilo, ou eu não sei, eu não acho. E aí as pessoas vêm conversar com a gente em cima de achismos. E a gente fala, eu falo de livros, dou citação de livro, ó, isso aí está lá no livro do Bispo Rodovalho, tal. Não, isso aí está nesse livro aqui também, porque eu já li, tal. Eu dou todos os fundamentos para falar, isso daqui é verdade, porque eu experimentei, eu provei, eu testei, eu apliquei e eu vi o resultado. Isso é a verdade. Então, eu não falo as coisas em cima do que eu acho. Quando eu venho pregar aqui, eu não vou em cima do que eu acho. Eu não vou em cima de coisas que são vagas. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Por isso que eu falo para vocês precisam estudar, gente. Estudar. Os livros do Bispo Rodovalho tem tanto livro. Você precisa estudar sobre o avivamento. Você precisa estudar sobre a história da igreja. Você precisa estudar não só os assuntos da sua alma, que tem muito livro do Bispo Rodovalho, do Bispo Lucas, da Bispo Priscila dentro disso, mas você precisa estudar a história da igreja, você precisa estudar o avivamento, como que ele acontece, por que ele acontece, os avivamentos que já aconteceram, as histórias de homens importantes dentro da história da igreja. Você precisa estudar isso, você precisa estudar a política e a vida cristã, a política e a Bíblia. Tem livro do Bispo Rodovalho para todos esses assuntos. Ele tem o livro da política e o cristão. Você precisa estudar sobre a questão do louvor, música. Ele tem um livro só sobre louvor. Só sobre música. É muito mais do que tocar. Ah, pastor, porque eu quero tocar no louvor. É muito mais do que tocar, meu amigo. É muito mais do que tocar. É uma entrega de adoração profunda, que você não tem noção. É algo muito forte.
E por isso que eu falo para vocês, vocês precisam estudar esses livros do Bispo Rodovalho, estudar a palavra de Deus, estudar o que a ciência também diz, você não ficar só no campo, né, espiritual, porque você vai conversar lá fora com pessoas que não entendem nada do espírito. Então você precisa se aprofundar nisso. E aí eu pergunto para vocês, não precisa responder, amém? Vocês já leram quantos livros esse ano? Eu já li 6 livros. Todo ano eu leio 12. Quantos livros vocês já leram esse ano? Quantos cursos você já fez esse ano? Já fiz 2 cursos esse ano. Um na área de política e outro na área de neurociência. Quantos cursos você já fez esse ano? Ah, pastor, mas é porque eu estou sem tempo. Tá bom, o diabo está te roubando. Então, o que você está fazendo? Ao mesmo tempo, tem coisa que eu falo só no meu discipulado, né? Enfim, ao mesmo tempo eu estou matriculado em 3 pós-graduações de uma vez. Estou estudando. 3 pós-graduações de uma vez. Uma delas é na área de teologia. Estou fazendo, antes de me tornar pastor, fiz o curso de aperfeiçoamento e formação de pastores da Sara Nossa Terra. 1 ano estudando. Ah, não, é só eu pregar a palavra, é só fazer isso, eu vou ser pastor. Tá bom. Inocente, sabe de nada. 1 ano estudando, para chegar aqui não te apresentar qualquer coisa, não falar qualquer baboseira. 1 ano entendendo sobre a teoria daquilo que eu já vivia. 1 ano cursando, agora ainda fazendo a reciclagem. Dentro desses cursos que eu já te falei, eu estou fazendo também a reciclagem desse curso de aperfeiçoamento pastoral. Você tem que estudar, você tem que o tempo todo se atualizar. O tempo todo você precisa estar buscando. E isso eu malho 5 vezes na semana, eu trabalho 5 dias na semana, de segunda a sexta, no GDF. Eu cuido, eu apacento vocês, eu tenho meu casamento para cuidar, eu tenho minha família para poder honrar de onde eu vim. Tem tudo isso para poder fazer. E eu ainda estudo de forma independente, que todo dia eu tenho um compromisso, uma aliança de tirar 30 minutos de estudo sobre qualquer área, finança, emoção, espiritual, qualquer coisa, para aprender mais. Aí a gente fica... A minha pergunta que eu faço para você é: como que você protege aquilo que você carrega? Porque o que eu estou fazendo é proteger o que eu carrego. Como que você protege aquilo que você construiu? Sem sabedoria você não protege nada. Sem sabedoria você não constrói nada. Como que você protege a tua caminhada com Deus? Ai, pastor, não sei se daqui a alguns anos eu vou estar aqui. Você está estudando? Não estou. Você está se aperfeiçoando? Não estou. Você está buscando em Deus? Não estou, realmente. Eu também não sei se você vai estar aqui. Eu não sei se você vai estar na presença de Deus. Porque você não está protegendo aquilo que você carrega. Você não está protegendo aquilo que Deus te deu. Você não está protegendo a glória dele na tua vida. O diabo pode vir te soltar um engano e você cair, porque você está desprotegido. Então isso é muito profundo. Fora os sonhos que a gente tem para conquistar, fora os sonhos que eu tenho para focar, eu tenho que focar nos sonhos. As coisas não vão acontecer simplesmente por acontecer, elas são intencionais, eu tenho que focar nos meus sonhos, tenho que trabalhar por eles todos os dias, para que as coisas possam acontecer. E aí às vezes você vai lá na internet, e vê qualquer pessoa falando bobagem no Instagram, falando qualquer bobagem no YouTube. Não, isso aqui, nossa, isso é a maior verdade. Isso é a maior verdade. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Porque às vezes a gente quer facilitar, porque a gente não está pagando o preço, a gente não quer pagar o preço e quer facilitar a nossa vida e quer pegar qualquer informação que vem. E aí você acaba caindo na vida, ou melhor, não na vida de pecado, mas você acaba sendo atraído para o pecado, quebrando princípios, quebrando valores. E aí as pessoas ficam lá o tempo todo na internet, não sei o quê, e isso e aquilo, e rede social, e nada de proteger aquilo que Deus está te dando. Nada de fortalecer, de proteger, de blindar o que Deus está te dando, com sabedoria, com estudo, com busca. Uma vez eu falei lá que eu só posto o básico na rede social, né? Eu posto só o básico. A maioria do tempo eu estou fazendo alguma coisa.
Eu posto só lá o básico, solto lá o básico, lá o devocional de manhã, solto lá, quando eu fui para a academia, fiz isso, todo o trabalho, aí vocês sabem mais ou menos como é que é a rotina. Agora tem muita coisa que acontece no decorrer do dia, que são coisas que eu preciso o tempo todo estar procurando, estar protegendo, e não ficar lá postando coisa fútil, olhando coisa inútil, olhando aquelas coisas que não vão guardar o que Deus colocou na minha vida. Uma coisa é Deus te dar a salvação, outra coisa é você ter a salvação até o dia que Ele voltar ou você ir para a glória. Uma coisa é você ganhar algo, outra coisa é você manter algo. Manter é muito mais difícil do que receber. Ou como o Mário disse uma vez aqui, Mário disse uma vez aqui lá no discipulado, subir no altar uma vez é muito fácil, eu quero ver estar lá em cima sempre. Isso aí marcou. Essa frase do Mário marcou. Pode dar uma forte salva de palmas. Uma coisa é você fazer uma vez. Não, porque eu orei com fulano e aconteceu isso. Eu fiz isso na célula, aconteceu isso. Porque isso é uma vez, filhão. Calma, você está emocionado. O negócio é passar 10 anos, você está lá fazendo aquilo. É passar 20 anos, você está lá fazendo aquilo. 30 anos, você está lá fazendo aquilo. Fazer uma vez é fácil, eu quero ver fazer sempre. Mário Couto. Pensador moderno. É isso que nós precisamos entender. Então, quando eu falo algo aqui, não é porque eu estou falando qualquer coisa, não é porque eu já testei, eu já provei, eu já medi, eu já vi, eu li, eu aprendi, eu apliquei na minha vida e eu vi que aquilo tem resultado. A sabedoria, ela leva à razão. A falta de sabedoria leva à emoção. Aí você age pela emoção. Você vai agindo, vai fazendo as coisas pela emoção, vai fazendo pelo achismo. Não é porque eu achei, é porque eu acho, é porque isso, é porque aquilo. Sai disso. Se você agir pelas emoções, o coração do homem ele é enganoso, diz Jeremias, a palavra de Deus. Se o coração é enganoso, não tente agir pelas emoções achando que você não vai se enganar. Não, pastor, é porque eu vou fazer uns paranauê aqui e tal, e vai dar certo. Já deu errado. Já deu errado. Já deu errado na tua vida. Então, as coisas elas não acontecem do nada. Elas não acontecem por acaso. É uma trajetória. Você precisa fazer, você precisa buscar. Você não transforma a sua história de qualquer jeito, você não transforma a história das pessoas de qualquer jeito. Eu estou aqui para levar a sério a palavra de Deus, eu não estou aqui para brincar de igreja, eu estou aqui para ser igreja. Eu não estou aqui para brincar de liderança, eu estou aqui para ser líder de verdade, para apacentar pessoas. Eu não estou aqui para fazer uma coisa sem responsabilidade, eu estou aqui para fazer algo de altíssima responsabilidade. A ponto de que o que eu prego, eu preciso, como Paulo falou, a corrida que eu me proponho a correr, mesmo que quando eu ensino vocês a trajetória, eu mesmo tenho que me vigiar para que eu não me perca. Eu mesmo tenho que estar correndo à frente o tempo todo. E é o que eu falo no meu discipulado, eu falo para eles, olha, eu passo tudo porque vocês precisam aqui, mas se vocês não seguirem, se vocês não fizerem, vocês vão ficar para trás. Porque eu não vou ter dó de ninguém. Dó que eu falo é de ficar lá parando, ensinando, você tem que fazer isso. Não, tem que fazer isso daqui, estude, se capacita, leia, trabalhe melhor, faça isso. Se não fizer, vai ficar para trás, porque eu estou indo para frente. Eu estou avançando, eu estou buscando mais de Deus. E é o desafio para eles sabem como que é. Os homens aí, vai ter um treinamento de homens aí no segundo semestre. Os líderes homens aí já sabem, já informei eles. Que estava lá entrando no Instagram da pastora, quando que vai ter coisa para homem na igreja? Quando que vai ter coisa para homem? Vai ter um congresso de homens. Não, na nossa igreja. Então tá bom. Vai ter um treinamento, vai ser pago. Eu não vou ficar correndo atrás de homem nenhum, tá doido? Vou ficar correndo atrás de homem nenhum para participar, não. Quem quer crescer, vem. Quem não quer, fica só vendo a história acontecer. Amém? Então, o segundo semestre vai ter treinamento de homem, vai ser na profundidade dessa palavra para mais. A profundidade dessa palavra aqui vai ser só a primeira aula do treinamento. Entendeu? Então, assim, e o tema já talvez vai ser homens amadurecidos. Ou algo próximo disso, entendeu? Amém? Ainda vou definir o tema. O tema a gente define por último, amém? Importante é o conteúdo. Então, é importante a gente trabalhar em cima disso. E aí eu quero falar para você aqui rapidamente, por causa do meu tempo. A incredulidade.
Incredulidade é o motivo pelo qual Deus se vê impossibilitado de agir na vida de muitas pessoas. Quando Jesus entrava em algumas cidades, ele falava assim: aqui nenhum milagre eu posso fazer. Ah, Jesus, mas você mal entrou na cidade, é porque aqui habita um povo incrédulo. Eu não posso fazer milagres aqui. Então, onde existe incredulidade, não existe presença de Deus. Aonde existe incredulidade, não existe agir de Deus. Por isso que várias vezes nós vemos na Bíblia: tua fé te salvou. Por quê? Porque aquilo ali, as pessoas tinham possessões demoníacas, as pessoas sofriam, as pessoas tinham doenças, tribulações, mas Jesus era capaz de curar tudo aquilo. Só que ele só conseguia curar quando existia fé. E ele falava o quê? Vai que a tua fé te salvou. Não foi eu que te curei, mas a tua fé que te curou. Foi a tua busca em Deus. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos um comportamento de incredulidade, a gente está cometendo um pecado que nos condiciona a nunca receber nem milagre nem salvação. Quando nós vivemos uma vida de incredulidade, nós vivemos o que o povo viveu no Egito, 40 anos. Eles eram incrédulos daquilo que Deus poderia fazer. Uma caminhada de 40 dias virou 40 anos. Às vezes tem coisas que Deus pode fazer na nossa vida em 40 dias, que pode levar 40 anos, porque o nosso coração não se abre para Ele. Ou melhor, 40 anos na Bíblia foi um tempo de uma geração. Então teve que morrer uma geração que não experimentou de Deus para nascer outra e poder experimentar. E em nome de Jesus, você não vai morrer sem experimentar tudo que Deus tem para a tua vida. Você vai experimentar tudo e os teus filhos vão experimentar muito mais. As tuas gerações vão experimentar muito mais de Deus, porque você vai viver a palavra dele como conduta na tua vida. Por isso que diz também em Hebreus capítulo 3, verso 12: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha como é que é profundo isso. Que a gente não deixa acontecer a incredulidade dentro de nós, para não se afastar de Deus, do Deus vivo. Porque a incredulidade vai nos levar à morte. Então esse é um pecado que eu queria deixar aqui para você, incredulidade. Que é um segundo aí, acho que ainda dá tempo, prostituição. Esse foi o pecado que causaram destruição de Sodoma e Gomorra. A questão da prostituição, a morte de muitas pessoas no tempo de Balaão. Olha como que é forte isso dentro da Bíblia, está tudo lá. Apocalipse 2, verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a doutrina da prostituição, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Está na Bíblia. É porque eu estudo muito a Bíblia, pastor, estudo muito. Está lá na Bíblia. E por que está com essa vida? Por que está desse jeito? Está na Bíblia. Uma coisa é estudar, outra coisa é viver. Tem que tomar cuidado, não estou falando que eu sou perfeito não, mas eu estou falando que a gente tem que o tempo todo resistir. O tempo todo estudando, o tempo todo buscando, o tempo todo na presença de Deus. E quando eu falo estudar, é estudar mesmo, é fazer o que você não gosta. Eu falo porque eu não gostava. Mas a partir do momento que você vê que estudar te traz libertação, você ama ser livre. Quem ama ser livre, ama estudar. Porque quanto mais você conhece de Bíblia, mais liberto você é. Tudo que você vive na sua vida é o que você conhece de Bíblia. Pastor, eu quero viver mais. Aprenda mais da Bíblia e você vai viver mais. As coisas vão evoluir para você. Então, olha como é que é forte isso. A estratégia diabólica, promovendo festas. Na época, na doutrina de Balaão, promovendo festas, oferecia comidas de sacrifício e levava o povo à prostituição. E estava lá, galera, isso aqui está muito doido. Vem também, o que você está fazendo nessa igreja? Aí sei lá, o que eu estou fazendo na igreja? Sai dessa paranoia.
Você tem que saber quem você é, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber quem é Deus, você tem que saber tudo. Para quem? Primeiro para você. Não é para sair falando, eu vou falar para os outros. Não, é para você. Depois, se você encontrar alguém que de fato vai querer ouvir o que você está falando, você leva. Pastor, e se a pessoa não quiser ouvir? Não fala. Mateus 7,6 é o versículo que eu vivo. Não jogue pérolas aos porcos. Não quer ouvir? Não fala. Não pediu sua opinião? Não fala. Não quer mudança? Não dá mudança. Não quer transformação? Não dá transformação. Não quer crescer? Não dá desafio. Senão você vai estar perdendo o seu tempo e depois a pessoa vai se voltar contra você. É quase um treinamento de líderes agora, né? Misericórdia, gente. Eita glória. Vamos lá. Então, era essa a doutrina. Estava lá, festas, ídolos, praticando a prostituição. Cuidado com as práticas que a Bíblia condena. Cuidado. Cuidado com aquilo que você vê, politicamente aí falando, bandeiras que são levantadas, doutrinas que são levantadas. Não, mas é porque eu sou de Deus e também eu defendo essas coisas. Ou você defende o que está na Bíblia ou você não defende. Ou você vive Bíblia ou você não vive Bíblia. Livro de Apocalipse. Quer que eu fale de novo do livro de Apocalipse, né? Ou você é quente ou você é frio. Ou você é uma coisa, ou você está totalmente errado, ou você está totalmente certo. Então toma cuidado com isso. É a mesma coisa nos relacionamentos. A Bíblia fala que o relacionamento, o correto, enfim, espiritualmente, cientificamente, relacionalmente, tudo que você quiser, que Deus criou é homem e mulher e homem, ponto final. Ponto final, acabou. Toma cuidado com isso. Para de ficar em paranoia, em loucura. Para de ficar olhando. Para com isso. Mesma coisa também, tudo dentro da política tem um viés que quer sempre levar para o campo das emoções. Se você nunca percebeu e não parou para estudar. Sempre vai levar para o campo das emoções. Nunca é pelo campo da razão, em boa parte. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado. É porque temos que fazer políticas públicas por causa das pessoas, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cuidado. É porque... a igreja a gente faz política pública, a gente está ajudando, a gente pega uma pessoa que está lá na rua, sem perspectiva, sem nada, a gente ajuda, a gente dá alimento, a gente dá cesta, a gente traz essa pessoa, mostra para ela Deus e não deixa ela na condição de ficar o tempo todo só pedindo. A gente fala, agora que você recebeu, agora levanta, muda a tua vida e faz com o próximo. Porque aí às vezes começa um monte de justificativa. Começa a justificar um monte de coisa. Não, é porque isso, porque aquilo. Tá bom, sei. Dá uma de bobo aqui, né? Dá uma de bobo, porque se eu falar, a pessoa não vai entender. Ela não está aberta para aprender. Então, eu também não vou falar. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? Não, cuidado, gente, cuidado. E aí está lá os perigos das práticas da prostituição. E você vai ver, prejudica as pessoas. Atrai condenação sobre elas, autocondenação, corrompe a moral do indivíduo. A prostituição, aquilo que é fora da palavra de Deus, corrompe a moral. Ou seja, você quebra os seus princípios, você quebra o seu valor, perde toda a sua moral consigo mesmo e com os outros. Resumindo, não é ninguém. Você quebra princípios, você fala uma coisa, você não segue, você mente, enfim, vai virando uma bola de neve. Cuidado com isso. Orgulho. O orgulho é um dos pecados mais perigosos e mortais, porque não é algo que as pessoas se envergonham, não é algo que elas se envergonham, mas quem trai, rouba ou mente, sente vergonha e pode, assim, buscar arrependimento, mas quem é orgulhoso, geralmente não percebe e não quer dar um passo atrás para reconhecer que errou, para reconhecer que não é aquilo. Então, o orgulho é algo que complica ainda mais a situação e é um pecado. Orgulho é um pecado. O orgulho é responsável pela queda de Lúcifer nos céus. O anjo da luz caiu nos céus. Ele conseguiu cair, porque ele foi orgulhoso e desejou ser mais do que Deus.
Perdeu tudo. E aí algumas características do orgulho: dificuldade de aceitar opiniões, tendências de culpar os outros e nunca a si mesmo. É sempre o outro que está errado, eu nunca estou errado. Aí eu me equiparo a Lúcifer, querendo ser mais do que Deus. Forte espírito de competição, buscando sempre querer fazer melhor do que tu. Estou fazendo melhor do que você, está vendo? Está vendo que eu estou fazendo melhor? O tempo todo querendo competir, o tempo todo. Cuidado. Sente-se mal quando os outros são elogiados ou mais destacados do que eles. Orgulho. Cuidado. Vê a humildade como fraqueza, por isso prefere sofrer e desistir de algo do que demonstrar o erro. Não, a igreja está errada. Não, a Bíblia está errada. Não, o evangelho está errado. Eu que vou embora e vou viver a minha vida. Eu prefiro desistir de algo do que falar que eu estou errado. Esse relacionamento que não sei o quê. Esse casamento que não sei o quê. Eu prefiro desistir de algo do que falar que eu estou errado. Ou como o Bispo Rodovalho falou uma vez, numa palavra dele. Nunca diminua o propósito por causa das suas desculpas. Que a gente fica diminuindo o propósito. Não, é porque esse negócio aí não está certo dentro da igreja. Não, é você que está errado que você não quer fazer. É você que está errado que você está fazendo tudo errado. Não é porque esse negócio não está certo. Quer diminuir o propósito, mas não quer melhorar os erros. Cuidado. Acho que sábado não vai ter ninguém aqui na igreja, né? Só os meus 12, né? Porque o discipulado lá é daí para baixo, entendeu? Ou melhor, daí para cima, né? Porque para baixo é inferno, tem que ser daí para cima. É daí para cima, é mais do que balanço geral, é só subindo. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa ajustar o tempo todo. Tem coisa aqui que eu sei que... Amém, né? Já falei. Vai ficar chateado comigo. Amém. Então, são pecados, a gente não pode viver essa vida com uma disciplina para o pecado. A minha vida se resume em ser disciplinado para fazer as coisas erradas, mas para fazer o certo eu não consigo. Para fazer o certo me dá sono, pastor. Eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Eu vou escutar o louvor, me dá sono. Eu estou no meio da palavra, eu estou assim, capengando, me dá sono. É para fazer a missão da igreja, me dá uma dor no corpo, pastor, nunca senti isso no espinhaço. É para fazer a missão, é para ajudar, é para vender marmita, é para evangelizar. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Cuidado. Cuidado. Não, eu não tenho tempo. Então todo mundo está aqui dentro, não tem tempo, então. Não está fazendo nada, melhor dizendo, né? Uma vez, um discípulo chegou e virou para mim e falou: não, pastor, é porque eu não tenho tempo. Eu falei: você está me chamando então de vagabundo? Porque se você está dizendo que você não tem tempo para fazer isso, eu estou fazendo o que você não faz. Estão entendendo? Mas hoje eu sou mais de boa. Né? Porque eu não tenho tempo. Caramba, eu trabalho, eu estudo também, eu faço igual você, eu pratico atividade física, eu faço isso, eu faço aquilo, eu também faço, eu estou na igreja, eu estou não sei o quê. Eu também estou. Não, mas é porque eu não tenho tempo. Amém. Vai chegar o dia onde Jesus está vendo tudo. Amém? Vai chegar o dia que Jesus está vendo tudo, né? Então, pessoas na Bíblia que pereceram por causa do orgulho. Saul caiu por causa do orgulho, era para continuar reinando em Israel. Saul caiu por causa do orgulho. Judas preferiu se enforcar do que olhar para Jesus e falar: Jesus, me perdoa, estou arrependido. Você acha que Jesus não ia perdoar ele? Ia perdoar ele. Ai, pastor, por que Jesus não perdoa o diabo? Né? Porque tem uns que, por que não perdoa? O diabo não tem perdão. Você quer ser compaixão do diabo? Então viva como ele. Vai morar com ele, né? Como soltaram ali atrás, né? O diabo não tem perdão e pronto. Por que não tem? Reclama com Deus, vai. Vai ser advogado do... Vocês que falaram. Vai ser agora? Não, vai viver com Deus. Cuidado aí, Alan, com o que você vai postar. Ele já está com o celular dele. Cara, é muita...
não dá, assim, não dá para falar tudo que tem para falar. Não dá. Pilatos, vigília. Pilatos, teve alguns discípulos que já sugeriram, pastor, você tem que, como é que é, fazer o canal lá no YouTube, levar umas coisas que você não, né, umas coisas diferentes e tal, enfim. Pilatos foi outro cara, não quis reconhecer o orgulho, o cara ele falou com Jesus, gente. Ele falou com Jesus, ele preferiu lavar as mãos ali e falar, eu não quero me meter nessa confusão, deixa com o povo, se quiser crucificar, crucifique, se não quiser, eu não quero, porque eu não quero entrar nessa briga porque eu reconheço que o cara é grande. Mas ele poderia intervir, poderia ter feito alguma coisa, para não perder a sua posição de status. Estão entendendo como é que as coisas funcionam? Mentira, outro aí, ó. Vou dar mais 2 aqui, acho que tá bom, mais 2, mentira. Outro pecado muito forte. Você tem que tomar muito cuidado. Mentira é parecido, é um pouco semelhante ao orgulho, né? Mas geralmente vem acompanhado de outros pecados, que você mente para tentar esconder alguma coisa. Entenderam? Então vou ser curto e breve com isso aqui. Rebeldia e teimosia. A repreensão do profeta Samuel ao rei Saul. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, diz: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. O que ele está falando aqui? Quando você se rebela, você está dividindo. Quantos estavam na reunião ontem de líderes que nós tivemos com o Bispo Lucas? Foi topíssimo. Foi top. Ou seja, eu preciso andar em unidade. Se eu sou igreja, eu estou em unidade. Mas não é unidade só dentro da igreja. Amém? Traição. Outro tipo de pecado também. Eu estou classificando algumas coisas aqui só para que a gente, se fosse aprofundar aí em outros módulos, digamos assim, né? Em outras estruturas. Traição. A traição de Judas é o seu fim. E o seu fim é o exemplo. Judas traiu Jesus. E o resultado disso? Você viu que ele se enforcou, ele se matou. Tudo o que de mal se faz contra alguém retornará na mesma medida sobre o ofensor. Tudo que você faz de mal para alguém, retorna para você. Pastor, e o que eu fizer de bem, retorna também. Tudo que a gente faz de mal. Então assim, quando fala de traição, fala sobre pessoas. E no livro de Judas, que está na Bíblia, mas não é o Judas que traiu Jesus. Amém? Não é sério, pastor? Não sabia? É sério. É sério. Olha o que diz lá, Judas capítulo 1, verso 23. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordioso com eles. Mas tomem cuidado, para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados que eles. Olha o que ele está falando, você vai ajudar as pessoas, mas toma muito cuidado, a partir do momento que você está vendo que você está sendo arrastado para o pecado, foge, sai daquilo, não quer mudança. Se você vir na minha festa, eu vou no culto. Sai para lá, Satanás, fica com a tua festa que eu vou adorar o meu Deus. Eu não negocio. Pastor, mas aí é ser radical. Uai, você quer ir para o céu como? Sendo normal? Você quer viver vida de cruz? Jesus morreu por você. Tem algo mais radical do que isso? Ele não te pede para morrer por ele ou morrer por alguém. Ele te pede para morrer só pela tua velha criatura, que é o teu eu que está aí. Quantos estão entendendo? É forte, é profundo. Então, toma muito cuidado, é o que ele está falando aqui, seja misericordioso, cuide deles, faça tudo, mas cuidado para que você não seja arrastado para o pecado deles. Detestem qualquer vestígio de pecado, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Deteste qualquer vestígio, ele está falando a respeito do que você vê no mundo. Cuidado. O que ele está falando? Não estou falando que você vai ser uma pessoa radical. O que eu entendo de radical não é você ser uma pessoa de princípio e de valor. Radical é você, não falo com fulano porque fulano tem pecado. Isso é radical, aí você está sendo muito doido, né? Não, fulano daquele jeito, não.
Você fala com todo mundo. A igreja, entenda uma coisa, a igreja aceita todos, mas ela não aceita tudo. Entenderam? Acho que essa vai ser a aula de Bíblia, igreja, etc. do ano. Porque senão, sábado não tem ninguém aqui. A igreja aceita tudo, aceita todos, mas não aceita tudo. Ponto. Mas não é a igreja, a pessoa não, é a Bíblia que está formatada a igreja. Amém? Pastor, então o que eu preciso fazer então para vencer a incredulidade, vencer o pecado, vencer essas paranoias da minha cabeça, vencer tudo isso? Você tem que se manter firme, resistência. Primeira coisa, resistir o diabo, fugirá de vós. Amém? Segunda coisa que você tem que fazer, morrer à natureza terrena. Você precisa deixar com que o velho homem morra. Isso significa que eu vou deixar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu acho, e vou fazer o que Deus quer, o que Deus estabeleceu, e a vontade dele para a minha vida, e aquilo que é verdade para a minha história. É isso. Você precisa se inconformar com o pecado. É você olhar para uma situação onde você está saindo da presença de Deus e falar, eu tenho raiva disso, eu não quero mais isso, eu vou fugir disso. É você se inconformar, abrir mão, tomar uma atitude diferente. Não ser uma pessoa, que seria o contrário de se inconformar, uma pessoa condescendente. Ou, como é que é a outra palavra? Covalente. Não, como é que é? Conivente. Desculpa, gente, é que eu vou falando muito e minha cabeça vai... Muita coisa. Conivente com o pecado. Uma pessoa conivente com o pecado, você não pode ser esse tipo de pessoa. Está até no livro de Romanos 13,14, mas revestivos o Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ou seja, você vai se revestir de Deus e nada vai ter espaço para a vontade da tua carne. Olha como é que é forte isso. Fazer morrer a sua natureza, a velha natureza, já falei. Combater a violência. Combater qualquer coisa voltado, não estou falando de aspecto social, político, enfim. Eu estou falando de você combater aquilo, combater o mal, a maldade na vida das pessoas e o que vem contra você. Por isso que ele fala, seguir em paz com todos. Não é isso que Paulo falava? Seguir em paz com todos. Combate a maldade que sai de você e que vem contra você. Seguir em paz com todos. Estou em paz com fulano, estou em paz com Beltrano, estou em paz... Ai, pastor, tem umas pessoas para perdoar. Então perdoa, se Jesus voltar. Né? Como é que vai ficar? Eu não sei te responder, mas na dúvida, né, melhor fazer o que é certo. Né? Então, perdoa. Crucificai as vossas vontades. Como é que você combate a incredulidade? Crucifica as suas vontades, como Jesus se crucificou por amor a você. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, eu não queria morrer. Olha Jesus falando, eu não queria morrer. Mas se isso é o que é a tua vontade, se isso é o que vai cumprir o teu propósito, eis-me aqui. Senhor, eu não queria. Senhor, eu não queria fazer isso, eu não queria estar aqui, eu não queria. Mas se isso é o que vai fazer a tua vontade, eis-me aqui. Como o Wesley falou aqui no sábado pregando, eu estava assistindo a palavra dele, e ele disse, como ele parafraseou o que Paulo disse, de eu me tornar escravo de Deus. Deixar de ser escravo do mundo para me tornar escravo de Deus. Porque no mundo eu era escravo do mundo. Tinha bagaceira, eu estava lá. Não consigo ficar em casa, eu tenho que ir para a bagaceira. Estou sendo escravo, porque se eu não consigo controlar a minha vida, é porque alguma coisa está me tornando escravo. Aí eu me converto e fico, não, eu tenho que ver se eu posso. Deixa eu ver na minha agenda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver aquilo. Se chover, se não chover, se fizer sol, se não sei o quê. Quando era do mundo, escravo. Não, eu não consigo, debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de qualquer coisa que aconteça, eu vou estar lá. Né? Aí em Deus, não, deixa eu ver se eu tenho tempo, deixa eu ver. É escravo de Cristo. É para estar onde? Estou lá já, não tem outra escolha não, estou lá, pode contar comigo. Pode contar comigo também. Olha isso daqui, olha, eu estou meio doente, não sei o que, mas eu ponho uma máscara, eu estou lá também. Pode contar comigo, eu sou escravo de Cristo. O que Cristo falar para fazer, eu estou fazendo. O que Cristo pedir para fazer, eu estarei lá. Eu sou escravo de Cristo. Porque uma vez escravo de Cristo, eu não posso ser escravizado por outra pessoa ou por outra coisa. Pegaram a chave?
Dê uma forte salva de palmas a Deus, se coloque em pé em nome de Jesus. Pronto, vocês tiveram mais ou menos um mini discipulado com o pastor hoje.